Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre um setor da economia capixaba muito pujante e que cresce cada vez mais. Vamos falar sobre comercialização de lotes e o perfil de quem tem investido nisso no Espírito Santo. Para comentar muito mais com a gente e trazer a sua visão de mercado, está conosco na nossa edição de hoje o Renato Ferreira, ele que é gerente geral de venda da Lotes CBL com a gente. Renato, obrigado pela presença e bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado a toda a audiência do programa. É um prazer aqui hoje compartilhar um pouquinho do que a gente faz, né, há bastante tempo com essa atividade de loteamento aqui no Espírito Santo. Excelente. Eu falei, né, sobre esse mercado e você conhece também, e acho que é bom a gente explicar primeiro, né, como é que é essa atuação da Lotes CBL aqui no Espírito Santo. Bacana. A Lotes CBL é uma empresa 100% capixaba, já são 16 anos atuando na atividade de desenvolvimento urbano. O que faz uma empresa que atua neste segmento? Ela pega grandes áreas, grandes fazendas, áreas que estão inseridas ali dentro do contexto da cidade, né? E leva toda uma infraestrutura de um bairro planejado. Ao fazer o desenvolvimento urbano, levando infraestrutura de água, esgoto, rede elétrica, pavimentação e desenvolvendo e criando um novo bairro, né? Desenvolvendo as cidades, desenvolvendo toda a região que a gente atua. Então, a gente atua com o desenvolvimento de bairros planejados e a comercialização desses lotes, né, da fração ideal de cada lote, a um futuro comprador que vai querer construir sua casa, a um comerciante que vai trazer uma padaria, a um investidor, né, que gosta de investir em terrenos e em lotes. Então, a nossa atividade, ela acompanha um setor muito importante da economia ao desenvolver de forma planejada, de forma projetada e com toda a infraestrutura que um bairro que exige ter qualidade de vida para moradores e investidores estar presente. Muito legal. Nesse ponto, Renato, é até importante explicar, né, para quem nos assiste, é justamente isso, né? A infraestrutura é toda criada e já entregue, então, quando tem a possibilidade de início, né, do investidor já fazer, por exemplo, o seu projeto. Então, já vai encontrar a rua, já vai encontrar esgoto, já vai encontrar o ponto de água, tudo isso, então, prestes a iniciar, né, aquele sonho, muitas vezes, claro, é um sonho, é um investimento para um negócio, ou seja, tem muita coisa envolvida nisso, né, Renato? Com certeza, realmente a gente entrega todo aquele bairro prontinho para a chegada dos moradores, para a chegada do comércio, para a chegada de investidores, né, que vão ali incorporar prédios, salas comerciais, lojas comerciais, comércios em geral. Então, realmente nasce um novo bairro, né? Com toda a infraestrutura, e a gente gosta de frisar realmente que a infraestrutura, apesar de ser um básico, não é básico, né? A gente tem muitos bairros hoje no Brasil, como um todo, que tem problemas de infraestrutura. Não são bairros planejados, que foram crescendo, né, nas laterais da cidade de uma forma sem organização. Então, isso realmente você, ao investir em um bairro planejado, tem a perspectiva aí de médio e longo prazo, realmente é algo muito importante se avaliar. Muito legal. Então, para ter esse alvo, justamente para, claro, garantir esse investimento, esse desenvolvimento, Lotes CBL acaba analisando muito do perfil da cidade em que ela atua ou pretende atuar, não é isso? Perfeitamente. A CBL, ao longo desses 16 anos, já lançou 23 empreendimentos. Nossa. A gente somando, né, todos os lotes dos 23 empreendimentos, são mais de 10 mil lotes. E se a gente fizer uma conta, se cada lote for receber 3,5 pessoas, 3 a 4 pessoas, vão chegar numa média, estou falando de quase 35 mil pessoas beneficiadas pelos loteamentos da CBL, né, nos seus 23 empreendimentos. A gente gosta de usar até como referência, se todos os loteamentos da CBL fosse uma cidade, seria a 18ª cidade com a população aqui no Espírito Santo. Em tamanho mais ou menos do mesmo Martins. Nossa, realmente dá uma representatividade enorme, né? Bem grande. E muitas histórias envolvidas, né? Com certeza. Ah, uma história boa, né? E é isso que eu queria saber de você, né? Que está tão ligado nessa área de contato com o cliente. Chega um sonho e depois vocês acompanham, acredito, a concretização disso tudo.
Como é que é essa transformação daquele atendimento até a concretização e entrega, né, do projeto? É bem legal, né? E realmente são dezenas e centenas de boas histórias para contar. Eu gosto de trazer para o contexto aqui da nossa audiência, né? Todo mundo tem alguém na família, um conhecido, um parente, um familiar, que tem uma história de sucesso com o lote, né? Então imagina quem comprou um terreno há 15, 20 anos lá em Itaparica, Vila Velha. Comprou um terreno há uns 40 anos em Jardim Camburi, Laranjeiras. São regiões que foram crescendo com o passar do tempo e hoje são regiões extremamente bem desenvolvidas, com qualidade de vida, comércio, serviços, né? Então todo mundo tem na família uma história conhecida de alguém que comprou um lote. Foi aquela frase muito antiga, mas atual até hoje. Compra a terra e não erra. Então a gente atrai realmente pessoas que querem construir o sonho da casa própria, sair do aluguel, né? Jovens casais construindo uma vida no início da sua relação familiar, que compram um terreno já pensando aqui a 5, 6 anos construir uma casa. Sim. Grandes investidores. Recentemente tive uma história maravilhosa. Um cliente comprou um lote que ele já falou: minha filha quer fazer medicina. Então este terreno que estou comprando ele hoje, daqui a 8, 10 anos, quando ela for tomar a decisão de fazer a medicina, eu tenho que estar preparado para investir nos seus estudos. Que legal. Então, realmente, o lote, ele é um produto do mercado imobiliário que atende a diversos perfis, né? Quem busca moradia, quem busca investimento, empreendedores também, que vão construir ali seu comércio, seu serviço, para atender aqueles bairros que estão nascendo. Isso que é o diferencial, gente. Agora, justamente entrando muito mais nesse contexto, né, do investimento no terreno, no lote, o Renato pode nos explicar ainda mais, né, sobre isso. Desse investimento a longo prazo já ficou muito claro. E é justamente uma segurança, né, para que o dinheiro colocado hoje ele possa, então, daqui para frente, ou você aumenta, né, justamente o investimento nessa própria área, ou pode ter um retorno, né, com uma comercialização. E aí, Renato, acho que você pode falar com muito mais propriedade, né? Ao longo prazo, a gente pode ter essas diversas nuances de quem está aplicando hoje, né, no investimento da lote CBL, é isso? Sem dúvida, você citou um ponto que é muito importante. O investidor de lote é um investidor que precisa ter uma visão de médio a longo prazo. Não é um investimento imediatista. Perfeito? Por quê? Vamos pensar na lógica. A gente pega uma grande área que não tem nada ali, leva uma obra, uma infraestrutura, aquele bairro ele é entregue aos futuros moradores e ali começa aquele bairro a ter vida. Então chegam os primeiros moradores, os primeiros prédios, os primeiros comerciantes, vêm linhas municipais de ônibus rodando, então aquele bairro vai crescendo ao longo do tempo. Sim. Então eu fiz alguns exemplos, talvez um pouco mais comuns à nossa audiência, como era Jardim Camburi há 50 anos atrás, Itaparica, uma região que vem crescendo muito nos anos para cá, Laranjeiras, né? Então esses bairros vão crescendo com o passar do tempo. Então isso é muito importante, porque o investidor em lote é um investidor conservador, né? O brasileiro ele é muito patrimonialista, ele não gosta de risco, né? Então, grande parte dos nossos investidores são conservadores, que querem comprar um terreno que tem segurança legal, documentação totalmente registrada, escriturada, né? Que dê tranquilidade e segurança a ele. E que ele sabe que com o passar do tempo, o lote vai se valorizar. E muitas vezes valorizar bem mais do que outras modalidades de investimento. A gente fez recentemente um levantamento dos nossos empreendimentos nos últimos anos e grande parte dos loteamentos que já estão desenvolvidos, entregues há 5, 7, 8 anos, já são bairros consolidados hoje, Fábio. Todos esses empreendimentos, ao longo do tempo, valorizaram mais do que a poupança, que também é, né, talvez o principal investimento brasileiro. Vou investir na poupança por segurança. Tá certo, concordo. Investiu no lote ao longo do tempo, em 5, 7, 8 anos, volto a frisar esse tempo, tem a entrega maior do que a poupança, a rentabilidade, maior do que o índice Bovespa, para um investidor talvez um pouco mais ousado, que entende um pouco mais, né? E também, até mesmo se a gente comparar o CDI, né, que é uma referência de investimento bem importante também no nosso mercado, os lotes, eles tiveram valorização ao longo do tempo maior do que os 3 principais investimentos que o brasileiro está acostumado a fazer. Excelente. Até por essa explicação que a gente entende a importância disso no nosso mercado, como começamos então a entender desde a primeira resposta aqui
do nosso convidado, o Renato Ferreira, que é gerente geral de venda da Lotes CBL. E será que isso atrai só o público capixaba, o público interno, ou tem uma visão até mais ampla? Será que quem mora fora do país também está de olho nisso, nessa rentabilidade, nesse investimento? Vamos saber se dá para aplicar, então, em lotes no Espírito Santo, através da Lotes CBL também, sendo um morador do exterior ou tendo um familiar no exterior. Já já a gente volta, então, com essa leitura também para você no nosso Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque, continuando a conversa com o convidado da nossa edição de hoje, o Renato Ferreira, que é gerente geral de venda da Lotes CBL, atuação aqui no Espírito Santo nos últimos 16 anos, investimento já tradicional para o capixaba em lotes, terrenos, né, como a gente entendeu aqui, né, que tem uma procura cada vez maior no mercado, está consolidado já no mercado, até pelo perfil de investimento a longo prazo, como a gente entendeu na primeira parte da conversa. Mas a gente está falando, atuou 16 anos no Espírito Santo, mas aonde? Né? Quais são essas cidades em que Lotes CBL está disponível, então, para o cliente? Ou mesmo já nem tem mais, porque a comercialização já foi um sucesso e já acabou, mas a presença é marcante. E é isso que a gente quer saber, onde que estamos, Renato, com a Lotes CBL. Vamos lá, fazer uma colinha aqui para me ajudar. São 11 cidades, começando pela região sul do Espírito Santo, Cachoeira e Itapemirim. Subindo, temos atuação na Grande Vitória, nos municípios de Viana, Cariacica e Serra. Subindo um pouquinho mais, temos a região de Fundão, especificamente em Praia Grande. Ibiraçu, Aracruz, é a principal praça que a empresa atua já há bastante tempo. Subindo um pouquinho mais, em Linhares, Colatina, Nova Venécia e São Mateus. São as 11 cidades que a gente tem atualmente projetos em desenvolvimento. Legal. E uma presença na região metropolitana e, né, as maiores do norte e do sul do estado, a gente tem então uma diversificação aí de perfil, até para a procura, né, da população saber. Isso é bem importante porque para você fazer um bom investimento, você tem que entender muito do contexto da região. Então, quando a gente cita cidades da região metropolitana, naturalmente são as cidades mais desenvolvidas, né, com maior PIB do Espírito Santo, maiores populações também. Então, estar presente na Grande Vitória é muito importante para a empresa. Região Sul, Cachoeira e Itapemirim, a principal cidade da região Sul. E subindo para o norte do estado, temos Aracruz, Linhares, potências, né, econômicas, industriais, do agronegócio também muito forte. Aracruz, especialmente agora inserida na Sudene, Aracruz recebendo a ZPE, que é uma zona de processamento de exportação, né, que vai mudar toda uma realidade da região, com o porto. Então, realmente, a gente estuda bastante, faz bastante pesquisa para investir em cidades que têm um potencial de valorização ao longo do tempo para entregar esse resultado para o cliente. Muito legal. Bem, resultado é muito importante, né? Como a gente já entendeu com o Renato. Mas eu também deixei uma questão. Será que quem está fora do país, capixabas mesmo, que aqui já conhecem, né, a atuação da CBL, procuram saber sobre esse investimento em terrenos e lotes, né? Se essa atuação pode ser feita por quem, né, está no exterior, em outro país. É investimento a longo prazo, né? A gente está aí pensando justamente nessa proteção do patrimônio. Renato, essa procura acontece, ela é efetiva? Como é que é? Que legal. É muito efetiva e vem crescendo bastante nos últimos 4 anos. Acho que muito pela valorização da moeda, né, estrangeira, seja o dólar ou o euro. E a gente entendeu que para vender para esse brasileiro que mora lá fora, muitas vezes foi embora aqui do Espírito Santo buscando novas oportunidades, né, a gente percebeu que tinha esse mercado muito aquecido e lançamos um projeto chamado Programa Raízes, porque todo mundo tem a raiz aqui na sua cidade e um dia pensa em voltar. Então, o Programa Raiz é um programa bem completo que envolve a formação de corretores especialistas para vender para esse cliente que mora lá fora, muita tecnologia embarcada, né? Hoje a gente consegue fazer uma venda 100% digital, com assinatura eletrônica, videochamada, maquete virtual. A gente consegue, inclusive, fazer uma simulação da compra do lote convertido em dólar ou em euro para esse cliente lá fora ter uma ideia do investimento da moeda que ele é remunerado lá fora. Então foi todo um movimento que a empresa percebeu há uns 4, 5 anos e esse mercado lá fora estava querendo realmente investir aqui no Brasil, né? E investir em lote é uma grande oportunidade para esse brasileiro lá fora. Porque, como a gente vem falando, o lote, ele compra, espera que aquele bairro vai desenvolver, que aquele bairro vai valorizar. Então, ele não tem que estar preocupado com investimento em taxa de condomínio, em cota extra, em reforma de apartamento, em problema com inquilino. Não, o lote realmente
na diversificação dos investimentos de quem está lá fora é realmente muito legal, porque tem muita facilidade hoje. Ele compra o terreno, a manutenção é muito pequena, no máximo uma limpeza desse terreno uma vez ao ano, algo muito simples de ser feito. E com o tempo, né, ele planejando talvez voltar daqui a uns anos, ele já vai chegar naquele bairro já acontecendo, aquele bairro já super desenvolvido. Então a gente tem bastante sucesso de venda para esse brasileiro que mora lá fora, que foi buscar a vida lá fora e pensa em voltar um dia. E quando ele voltar, ele tem um patrimônio aqui que valeu a pena todo esse esforço que ele foi morar lá fora e trabalhar lá fora, longe da família. Muita gente sabe que não é fácil, né? Então realmente a gente, ano passado, quase 30% das vendas da CBL foram para esse perfil de brasileiro que mora lá fora, que tem uma residência hoje fora do Brasil. Interessante, 30% é um número representativo, com certeza. E aí tem um ponto que você falou, né, sobre essas facilidades tecnológicas, né, de, por exemplo, a assinatura digital, né, porque acho que muita da preocupação é essa burocracia, né, e acho que justamente pelo know-how que a Lote CBL tem, elimina muito dessas barreiras, né, que pode até desanimar muita gente de pensar para comprar tem que ir no cartório, não sei o quê. E aí, como é que... Olha, excelente pergunta, porque realmente a modalidade de venda e de financiamento de lote é muito simples e muito fácil. Ah, que bom. Não envolve agente financeiro, né, instituição bancária. Todo financiamento é feito diretamente pela própria CBL. E a gente tem uma política de crédito muito facilitada. Então, hoje o cliente não tem necessidade de comprovação de renda, não tem necessidade de passar por nenhum tipo de análise de crédito em algum, né, as empresas que fazem análise de crédito. Realmente a gente consegue financiar o lote para o cliente com muita facilidade, uma entrada muito pequena, burocracia zero, muito fácil. Documentação para comprar um lote é a mais simples possível, documentação pessoal, comprovante de residente, certidão de estado civil. O cliente hoje consegue gerar um contrato, efetivar sua compra aí de um investimento em 30, 40 minutos. A gente consegue gerar um negócio para o nosso cliente. Nossa, além de tudo, é ágil, né? Que bom. Aí. Bem, a gente falou, né, sobre esse investimento a longo prazo e todo esse perfil, né, sobre quem pode ser esse potencial cliente para o comprador, né, de um lote via lote CBL. Então, o Renato até tem esses exemplos da cidade que ele listou, como a gente falou aqui de norte a sul do estado, região metropolitana também envolvida, né, o crescimento, o potencial desses bairros planejados é muito grande. E aí a gente pode pensar justamente, tá, mas se eu comprar hoje, realmente vai ter esse retorno? Aracruz, como é um exemplo, né, principal praça, né, talvez que você falou, né, Renato, pode ser um exemplo claro disso, né, do que já aconteceu com investimentos em Aracruz que vocês fizeram, né? Eu vou falar de uma forma geral, a gente acompanha isso muito de perto, é muito importante para a gente, né, acompanhar a valorização do terreno, a valorização daquele empreendimento ao longo do tempo. Historicamente, os lotes da CBL, os loteamentos que a gente executa, tem uma valorização média de 10,5% ao ano. Nossa. Né? Temos casos em Aracruz, de um empreendimento, nosso último empreendimento lançado lá há 4 anos, que valorizou 19% ao ano. Então você vê que praticamente dobrou o patrimônio daquele cliente que investiu lá no lançamento, na primeira etapa do loteamento. 4 anos depois, esse empreendimento estando pronto agora, praticamente dobrou o patrimônio dele. Então, numa escala de tempo, numa escala de pegando projetos em várias cidades que a gente atua, a gente tem uma média de 10,5% de valorização ao ano para os projetos desenvolvidos pela CBL. Muito legal. Por isso que é resultado, né? Quando a gente fala do resultado, dá para justamente ter noção, né, de como é um negócio seguro, concreto, e que no Espírito Santo tem a referência da Lote CBL, que inclusive pode estar perto de você, inclusive. Expansão também não é negada, né, Renato? Né? Chegar de olho, o mercado está aquecido, né? Isso. A gente sabe que tem um déficit imobiliário ainda muito grande no Brasil, muita gente casando, muita gente querendo ir para um terreno maior, né? Bom. E o investidor também, né? Ainda mais agora com uma redução da taxa Selic, que vem gradativamente caindo, o projeto imobiliário, o lote dentro do mercado imobiliário se torna muito atrativo para quem quer investir com segurança, com liquidez e rentabilidade. E também temos projetos saindo do papel aí, projetos diferentes, projetos de segunda moradia, que são projetos que a gente vai buscar atender quem já possui uma casa, já mora muito bem aqui na Grande Vitória, mas quer uma segunda casa, que seja perto do mar, perto de montanha, né? Então tem projetos novos saindo do papel aí, mas depois é boa nos próximos anos. Excelente. E a cara do capixaba, né? Mar e montanha, tá aí, ó, com opções para você ficar muito atento, então.
Queria agradecer, Renato. Obrigado, Fábio. Infelizmente... Bacana o assunto, estou à disposição, vamos voltar. Realmente vamos trazer novidades aqui para o pessoal. Pois é isso mesmo. Infelizmente porque acaba agora, mas a gente com certeza vai ter novamente a presença aqui do Renato para trazer muito mais novidade e leitura do mercado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E é isso, como você também é atento a tudo isso, né, fica muito mais claro a dinâmica dessa área da economia do Espírito Santo e como a gente entendeu, de norte a sul, incluindo a região metropolitana, ou seja, para todo o capixaba, muito relevante saber disso. Nós ficamos por aqui então, agradecendo a você e a sua audiência. Até o nosso próximo Em Destaque. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.